Bom, vamos resolver esse outro problema de um jeito bem mais simples. Esse jeito é baseado na seguinte constatação. Esse pórtico é o que a gente chama de um pórtico deslocável, porque os nós não se deslocam. O que pode acontecer nos nós é que as seções transversais correspondentes giram, mas não há deslocamento, né? Como é que a gente percebe isso? Olha, o ponto A é fixo, não tem nem deslocamento nem rotação nessa seção. O ponto C é fixo, a seção transversal pode rodar, mas o ponto é fixo. E o ponto B, se a gente despreza a variação de comprimento das barras, não é? E a aproximação entre os apoios, entre as extremidades da barra quando ela sofre flexão, ele acaba ficando indeslocável também, porque para ele subir ou descer, a barra AB teria que mudar de comprimento. E para ele andar para a esquerda ou para a direita, a barra BC teria que mudar de comprimento. Então não é que existe um vínculo externo aqui prendendo esse ponto, existe um vínculo interno. Ele não pode se deslocar porque esse deslocamento envolveria grandezas que a gente está desprezando e que são de fato desprezíveis. Tá? Então a verdade é que esses três pontos não se deslocam. Se esses pontos não se deslocam, não existe muita diferença entre esse pórtico e uma viga contínua assim, né? Não faz muita diferença. O que pode acontecer só nos nós, só a rotação dos nós, como na viga contínua, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou pensando em usar para esse pórtico a mesma técnica que a gente usa para construir isostáticas fundamentais em vigas contínuas. A gente articula no meio dos nós e transforma as vigas que eram contínuas em cima dos nós em vigas articuladas nos nós, né? Aqui a gente faz a mesma coisa. Em vez de tirar esses dois vínculos internos, nós vamos tirar dois vínculos internos. Na verdade, um aqui é externo, né? O vínculo, a rotação aqui. Mas nós vamos tirar esse vínculo e liberar a rotação relativa entre as extremidades, e como a gente fazia na viga contínua, tá? Então a ideia para a nova isostática fundamental é a seguinte. Nós vamos, aqui já tinha um apoio articulado fixo, né? Aqui nós vamos introduzir uma rótula, liberar o movimento de rotação e transformar aquele engastamento num apoio articulado simples também. Tá? Então aqui nós aliviamos em 1 o grau de hiperestaticidade. Vamos aliviar em mais 1, removendo aqui o vínculo à rotação, que é a mesma coisa que introduzir uma articulação nessa posição. Bom, então essa agora é a isostática fundamental. Removi dois vínculos, a estrutura tinha grau de hiperestaticidade 2, ela ficou agora isostática. Isso é um pórtico triarticulado, né? Uma estrutura que vocês estudarem em R0, uma estrutura isostática. Muito bem. Agora eu preciso introduzir as incógnitas hiperestáticas. As incógnitas hiperestáticas são: aqui, onde existia um engastamento e o transformei num apoio articulado, vamos introduzir o momento correspondente. Tá? Qual é o sentido desse momento? Não sei. A gente pode chutar, mas a gente pode também fazer um chute direcionado, que em geral dá é mais conveniente. Olha, se vocês apertarem isso aqui para baixo, essa barra tende a fletir dessa forma. Para ela fletir dessa forma, ela vai girar esse nó no sentido horário. Então, essa outra barra deve fletir assim. A gente espera que aqui embaixo ocorra tração do lado direito, né? A gente não é obrigado a saber, mas se souber não custa nada. Para haver tração do lado direito, o momento em A tem que ter esse sentido. Vamos chamar ele de MA. Tá?
Aqui em B, cuidado, nós vamos adotar aquela mesma representação que a gente adotava em viga contínua. Eu vou dizer que na extremidade B da barra AB existe um momento como esse, e que na extremidade B da barra BC existe um momento assim. E eles são iguais. Eles no fundo vão representar o momento fletor que atua nesse nó. Tá? Vamos entender isso direitinho, porque isso pode dar confusão. Se eu isolar aqui o nó, vamos imaginar que eu isole aqui o nó, e aqui está um pedaço da barra. Aqui está o nó, e aqui o pedaço da barra. Esses momentos que eu estou representando são os momentos na extremidade da barra. É esse momento aqui e esse momento aqui. Eu estou atribuindo um sentido, mas ele poderia não ser assim, tá? Então eu vou indicar dessa forma. O momento no nó é o contrário disso. Veja, se esse momento está tracionando em cima a extremidade da barra, no nó ele tem que tracionar em cima também. Então ele tem sentido oposto desse. Esses dois vamos chamar de MB. Aqui é a mesma coisa. Se esse momento está tracionando o lado esquerdo da barra AB, no nó ele tem que produzir o mesmo efeito. Todos esses momentos aqui valem a mesma coisa. É MB, que é o momento fletor, nesse nó, vindo por uma barra ou vindo pela outra barra, tá? Isso aqui nós vamos chamar de MB. Mas fique claro, o que está sendo representado aqui é o momento na extremidade da barra, tá? Por que eu desenhei esse momento desse jeito, hein? Por que eu imaginei que ele traciona em cima da barra? É porque se vocês olharem para essa estrutura original, quando eu apertar isso aqui para baixo, ela tende a fletir, não é? Mas a outra barra se opõe a essa flexão, ela tende a aliviar um pouco o que seria a rotação desse ponto B. Né? E para fazer isso, ela tem que aplicar um momento no sentido contrário. Tá? Eu repito, a gente não é obrigado a saber isso, mas se souber, não custa nada usar esse fato. Às vezes isso ajuda a resolver os problemas. Sob a ação desse carregamento, então, essa estrutura pode ter uma deformação qualquer, depende dos valores de MA e MB. Né? Eu vou chutar, digamos que no trecho BC aconteça um negócio assim. Tá certo? Bom, em AB pode acontecer qualquer coisa também. A gente sabe até que em A a rotação final vai ser zero, porque tinha um engastamento aqui. Mas cuidado, na hora que a gente faz essa figura, que é a nossa referência para o cálculo de deslocamentos, os deslocamentos são livres, eles podem ser qualquer coisa. Né? Então em A eu vou desenhar a barra como se ela tivesse uma rotação aqui. Mesmo porque senão eu não consigo definir o que é o ângulo que eu vou chamar de θA. Então vamos imaginar que a rotação seja assim. Tá? Então agora sim eu consigo definir direitinho quem que é esse ângulo. O θA é esse ângulo aqui. Ó. É esse que eu vou ter que impor igual a zero. Tá? Em B eu já sei o que eu vou ter que fazer também. Quando eu articulei, eu liberei a rotação relativa entre as duas barras. Mas a verdade é que não é rígido, ele não é articulado. Ele vai rodar todo mundo junto, para um lado ou para o outro. Então eu tomei o cuidado, e eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, de ao desenhar essa deformada que é genérica, já desenhar esses ângulos com o mesmo sentido. Mantendo o ângulo reto. Porque se vocês tomarem esse cuidado, a equação de compatibilidade ela sai mais naturalmente. Já vou dizer o que acontece. Vamos chamar esses dois ângulos de θB', e aqui não é derivada, né? E esse aqui é um θB duas linhas. Tá? Eu desenhei os dois desse jeito, porque na hora que eu escrever a equação de compatibilidade, ou as equações, eu vou escrever assim. Primeira equação de compatibilidade, θA igual a zero.
E a segunda equação de compatibilidade é que o θb' tem que ser igual ao θb duas linhas. Tá? Duas incógnitas, MA e MB, e duas equações. Eu desenhei esses dois no mesmo sentido, porque na hora de compatibilizar eu digo que um é igual ao outro. Se eu tivesse desenhado as rotações em sentidos contrários, eu poderia fazer isso? Eu teria chamado o θb', por exemplo, do ângulo no sentido contrário. E aí eu não poderia dizer que um é igual ao outro, eu teria que dizer que um é igual a menos o outro. Introduzir esse sinal é uma coisa um tanto artificial e a gente fica meio desconfortável com isso, tá? Então sempre que vocês forem desenhar uma deformada genérica para resolver estrutura hiperestática, procurem já desenhar deslocamentos que vocês vão compatibilizar no mesmo sentido. Isso facilita a hora de estabelecer essas relações, tá bom? Bom, agora é calcular os deslocamentos, né? Quem que seria, por exemplo, θA? O θA é como uma viga contínua, hein? Só que em vez de desenhar todo mundo um do lado do outro, eu desenho preservando essa geometria original. O θA é como se fosse uma viga biapoiada com o momento MA de um lado e o momento MB do outro. Se fosse só o MA, essa viga sofreria flexão no sentido contrário. E a rotação seria ao contrário do que eu desenhei aqui. Isso significa que MA é um efeito negativo. É menos o momento MA vezes o comprimento L dividido por 3EI. Trata-se da rotação do lado em que se aplica o momento. Agora, se eu tivesse só o MB, a flexão seria desse jeito mesmo, um efeito positivo para esse θA. MB vezes L dividido por 6EI. Tá? Esse é o θA. Bom, se eu jogar isso aqui, essa aqui a gente resolve facinho. Se eu jogar isso aqui, se eu usar aqui a relação 1, de que a soma desses dois tem que ser 0, eu chego em MB igual a 2 vezes MA. Tá? Bom, θb' igual a θb duas linhas. Vamos escrever os dois direto aqui. Ó. Quem que seria o θb'? Essa rotação. Se fosse só o MB, seria MB vezes L dividido por 3EI. É a rotação do lado em que a gente aplica o momento. Né? E o MB provocaria flexão nesse sentido. Agora, se fosse só o MA, a flexão seria o contrário. E é um efeito negativo para o θb'. Fica menos MA vezes L dividido por 6EI. A rotação do lado oposto ao lado em que se aplica o momento. Isso aqui vai ser... O θb duas linhas vai ser o efeito do P, isso está no formulário, é PL ao quadrado sobre 16EI. E o efeito desse momento MB, veja como é que está aplicado esse MB. Está tracionando em cima nessa barra, ele produziria flexão ao contrário, é um efeito negativo para o que eu chamei de θb duas linhas. Então vai ser menos MB vezes L dividido por 6EI. Três, né? É a rotação do lado em que se aplica o momento. Tá? Então, os EIs e Ls vão embora e essa equação fica assim.
Olha, aqui tem 1/3 mais 1/3 de MB. Vai dar 2/3 de MB. Depois, menos 1/6 de MA. E do lado de cá, PL sobre 16. É isso, né? 2/3 de MB, menos 1/6 de MA e PL sobre 16. E aí, o que vai dar, hein? Se eu multiplicar tudo isso por 48, vamos fazer aqui. Se eu multiplicar tudo por 48, vai dar... talvez eu possa usar esse resultado. MB igual a 2 vezes MA. Aqui é 2 vezes MA, então vai ficar 4/3 de MA. 4/3 é 8/6, não é? Menos 1/6 dá 7/6 de MA. Igual a PL sobre 16. Portanto, o MA vai dar... Aqui fica 3/8, 3 sobre 56 PL. E o MB é 2 vezes isso. MB dá 3 sobre 28 PL. Tá? Bom, tendo MA e MB, o problema fica isostático, né? Eu consigo calcular reações de apoio, diagramas e tudo mais. Você se lembra que nas vigas contínuas a gente separava em várias viguinhas, assim, punha uma do lado da outra e representava os momentos entre elas, mas cada viguinha tinha lá os seus apoios, tal, e a gente resolvia o problema do começo até o fim, separado para cada viguinha. Calculava reações, diagramas, fazia tudo aquilo para cada viguinha. E aí a gente constatou que o diagrama da viga contínua inteira era só grudar um diagrama no outro. Tá? Olha, nesses problemas de pórtico, eu não recomendo ficar desenhando esses apoios nas extremidades pelo seguinte: nas vigas não faz diferença se o apoio é fixo ou móvel. Uma viga carregada transversalmente não tem força normal, pode ser apoio fixo ou móvel, que isso não atrapalha em nada. Mas nos pórticos começa a fazer diferença, porque existe força normal nos pórticos. E aí, embora vocês consigam fazer aquilo, botar os apoiozinhos direitinho, estudando quem é fixo, quem é móvel, dá para fazer isso? Isso é uma coisa meio confusa e desnecessária. Na verdade, a gente pode proceder de uma maneira muito mais simples, que é a seguinte: o problema já está isostático, daqui para frente é só equilíbrio, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos explodir essa estrutura e separar as barras. Explodir a estrutura e separar as barras significa fazer isso aqui, ó. Aqui estão os pontos A, B, aqui também é B e aqui é C. O carregamento externo era só essa força P sobre 2 no meio dessa barra. P no meio dessa barra. Tá? O que nós acabamos de calcular foi
Esse momento aqui embaixo, o MA, deu quanto? 3/56, assim. O momento MB, vejam o sentido que a gente calculou. A gente chutou esse sentido e calculou e o resultado deu positivo, significa que a gente acertou esse sentido, né? Então aqui vai ter um momento 3/28 e aqui também. Esses dois momentos valem 3πl/28. Mas esses foram os esforços solicitantes que eu calculei, existem outros, né? Nessa barra aqui vai ter uma força cortante, aqui vai ter uma força normal, aqui pode ter força cortante e força normal. O que não tem no ponto C é momento fletor, porque aqui tinha um apoio articulado, né? Aqui também pode ter força cortante e força normal. E aqui idem, força cortante e força normal. Tá? Então a gente olha essa figura e fica meio preocupado, porque aí são 8 incógnitas. E para duas barras isoladas, a gente tem 3 equações de equilíbrio para cada uma. Agora, essas incógnitas não são independentes. Vejam, se eu chamar essa força aqui de HB, horizontal em B, eu não vou estabelecer o sentido por enquanto. Vamos ver se a gente consegue estabelecer o sentido no fim e já direitinho. Se eu chamar essa força de HB, essa aqui vai ser HB também. Elas vão ter sentidos diferentes, mas são a mesma força. É o teorema do Chord. Se essa força aqui eu chamar de VB, essa aqui também vai ser VB. Né? Então vamos chamar isso aqui de HC, isso aqui de VC. Isso aqui vai ser HA e isso aqui vai ser VA. Eu tenho ao todo 6 incógnitas só. Né? A identificação entre as incógnitas nesse nó faz com que ao todo eu tenha só 6 e 6 equações de equilíbrio. Daqui para frente é equilíbrio. É só montar as equações de equilíbrio que a gente acha as coisas. E mais, a gente pode usar aquelas coisas que a gente fazia em viga contínua. Por exemplo, peguem esse trecho BC. Em vez de ficar montando equações de equilíbrio, vamos fazer como a gente fazia na viga contínua. Está aqui o trecho BC. A gente tem uma força P aqui no meio do vão. E mais esse momento 3πl/28 com esse sentido. Tá? Esqueçam a força normal. A força normal vai aparecer daqui a pouco. Por enquanto vamos pensar só nos carregamentos transversais. Olha, vale aquele mesmo raciocínio. As forças normais, vejam, elas só vão entrar no equilíbrio na horizontal aqui, tá certo? Vamos pensar no equilíbrio na direção transversal. Vamos pensar em VB e VC como se fossem as duas reações da viga contínua. Se eu tivesse só esse P aqui, por simetria eu teria P/2 para cada lado, como na viga contínua. E se eu tivesse só esse momento 3πl/28 girando nesse sentido, as reações tinham que dar 3πl/28 no sentido contrário. E cada reação é o momento dividido pelo vão, né? Então isso aqui é 3π/28. E essa aqui também, 3π/28. Não é isso? O momento está no sentido anti-horário, as reações têm que formar um binário no sentido horário.
As reações finais do que seria a viga contínua, né, são a soma desses dois. Do lado de cá, o que vai dar? Vai dar uma força vertical para cima, que é 14 sobre 28, mais 3 dá 17 sobre 28. É isso, né? E aqui 14 sobre 28 para cima, com 3 sobre 28 para baixo, dá 11 sobre 28. Tá? Então, essas duas aqui são essas aqui. O VC já deu 11 sobre 28 para cima. E essa, 17 sobre 28. Tá certo? Então, olha, esse 17 sobre 28 para cima, aqui aparece para baixo. Essa já é a força normal na barra AB, que é igual a essa aqui, por equilíbrio. Né? Como é que eu calculo essa força normal? Essa força normal vai vir do equilíbrio da outra barra. E esse aqui, ó, dá para fazer direto. Imagine aqui a viga contínua, eu tenho esse momento 3 sobre 28 para cá, mais o 3 sobre 56 para lá. Se as reações valem o momento dividido pelo vão, independente da posição do momento, eu posso somar os dois, né? Aqui é 6 sobre 56, aqui com mais 3 dá 9 sobre 56 nesse sentido. As reações têm que dar um binário no sentido contrário. Cada uma delas dá 9 sobre 56 P. Se eu não errei a conta, né? Dá 6 sobre 56, dá 9 sobre 56. Essas aqui tem que dar 9 sobre 56 no sentido contrário. Então já está tudo calculado. Porque esse 9 sobre 56 para lá é igual à força normal que aparece nessa barra. Isso é igual a isso, e por equilíbrio na horizontal, essa reação tem que ser igual no sentido contrário. Tá? E aí a gente faz os diagramas, né? Vamos fazer o diagrama, vai, não custa nada. É bom lembrar essas coisas. Diagrama de momentos fletores. Nessa barra, ó, o momento aqui embaixo é 3 sobre 56 tracionando o lado direito. E aqui em cima é 3 sobre 28, é o dobro desse tracionando o lado esquerdo. Não existe nenhum carregamento ao longo da barra, né? Não vai ter então nenhum salto no diagrama, não vai ter parábola, não vai ter nada, é só unir esses dois pontos. Certo isso? Para essa outra barra. Para essa outra barra, a gente resolve como resolvia a viga contínua, hein? O momento aqui é 0 e o momento aqui é 3 sobre 28 tracionando em cima. Aqui é 0
Aqui é 3 sobre 28 tracionando em cima. Tem que ser assim para ver equilíbrio. Nós já fizemos o equilíbrio do nó. Esse momento tem que ser igual a esse. Se fossem só os momentos de extremidade, o diagrama seria o resultado da união desses dois pontos. Mas não é. A gente tem que considerar esse carregamento aqui no meio do vão. Na viga biapoiada, o momento no meio do vão é PL sobre 4, né? Só pelo carregamento P, é o efeito só do carregamento P. O momento no meio do vão é PL sobre 4. Então nós vamos ter que pendurar aqui no meio PL sobre 4. Onde será que vai parar? Olha, PL sobre 4 é 7 PL sobre 28. Aqui eu tenho 1,5 PL sobre 28. Vai sobrar 5,5 PL sobre 28, que é 11 sobre 56. Ó, não garanto nada essas contas, hein? Depois tem que verificar. Isso aqui eu acho que dá 11 sobre 56. E aí a gente pendura o diagrama naquela posição. Tá? Acho que é isso, né? PL sobre 4 é 7 sobre 28. Aqui tem 1,5 sobre 28, faltou 5,5 sobre 28, que é 11 sobre 56. Acho que é isso. Esse é o diagrama de momentos. De cortante. É só olhar cada uma das barras, hein? Nessa barra, quem é a força cortante? Qualquer sucessão que vocês cortarem, a força cortante vai ser esse 9 sobre 56, girando no sentido anti-horário. O lado que a gente desenha não interessa na cortante, interessa o sinal, né? 9 sobre 56P. E na barra horizontal, a cortante nessa extremidade é essa reação, da 17 sobre 28P girando no sentido horário. Isso vale até a metade. Depois tem um salto. É isso, né? Então, nesse trecho é 17 sobre 28 positivo. Agora, nesse trecho, se vocês olharem ao contrário, dá 11 sobre 28 negativo. O salto no diagrama tem que ser igual ao valor da força que está sendo aplicada nessa posição, né? Tem que ser P. E de fato, de 11 para menos 11, de 17 para menos 11, dá esse o salto, tá? E finalmente o diagrama de forças normais. A força normal nessa barra é o 9 sobre 56, é o HB, né? 9 sobre 56 de compressão. E na outra barra
é o VB, é o 17 sobre 28 de compressão também. Aqui eu estou fazendo tudo fora de escala. 17 sobre 28 de compressão. Tá? Esse é o diagrama de forças normais. Já que estamos aqui, não custa nada fazer o equilíbrio do nó. Oremos, hein? Vamos lá. Momentos. 3 sobre 28 tracionando em cima. Três sobre 28 tracionando à esquerda. Está em equilíbrio, como não podia deixar de ser, né? Olha, essa cortante 17 sobre 28 positiva aparece aqui assim, girando no sentido horário. Essa deu 17 sobre 28P. E essa aqui, negativa, 9 sobre 56, aparece aqui assim, girando no sentido anti-horário. A força normal aqui de compressão, 9 sobre 56, aparece assim. E essa aqui de compressão, que é 17 sobre 28, vai aparecer assim. Tá? Tá em equilíbrio, né? Quer dizer que está certo? Não. Mas se não tivesse em equilíbrio, estaria errado, né? O que a gente pode verificar aqui é que a gente resolveu esse problema de outro jeito. E resolvendo de outro jeito, olha esse x aqui, deu 11 sobre 28p. Nessa outra solução, x era a reação vertical de baixo para cima, 11 sobre 28. E cadê ele? Aqui, 11 sobre 28 de baixo para cima, apareceu melhor na outra figura, né? Tá aqui. Tá? Então, é um bom sinal, né? Provavelmente está certo o exercício.